no livro de Neemias, no capítulo 5. Vamos ler os 12 primeiros versículos do capítulo 5 de Neemias. Neemias fica depois de Esdras e antes de Esther. Glória a Deus. Quantos encontraram, digo amém. Os irmãos podem ler conosco, tá? Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos dão a sequência, tá? Podem ler de forma contínua até o versículo 12. Neemias capítulo 5, versículo 1 diz assim: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fonte. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, e nossos filhos, como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas, que já não estão no poder das nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu o seu clamor e essas palavras, fiquei muito irado. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: sois usuários, cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. E disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos? Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. O assunto sequente que nós estamos falando nas terças-feiras, apesar de termos umas 3 terças que nós não tivemos presencial, mas aqueles que acompanham pela live, foi dado sequência pela live, ali pelo nosso pastor presidente, pastor Wilson. E hoje o tema é: as causas da desunião devem ser eliminadas. E dentro desse texto, qual foi aqui lido, nós vamos tirar lições, entender como Neemias conseguiu fazer com que a desunião fosse vencida e a união viesse imperar no meio do seu povo. E aplicando para a nossa vida, nós cristãos, nós homens e mulheres de Deus, que vivemos para servir a Deus. A nossa vida é de contínua uma adoração. Não somos crentes ou evangélicos ou membros do corpo de Cristo somente quando temos culto, somente quando estamos na igreja. Isso tem que ser uma forma de contínuo na minha vida. Eu posso estar em casa, eu posso estar no trabalho, eu posso estar viajando, eu posso estar visitando, eu posso estar sendo visitado por alguém, eu posso estar numa festa, eu continuo sendo membro do corpo de Cristo, se assim eu zelar pela palavra de Deus na minha vida. Porém, quando nós nos tratamos de igreja como
um ajuntamento de pessoas, de membros do corpo de Cristo, nós temos que estar no meio de um povo que tem uma das suas bases a união. Por quê? Porque a união ela é indispensável no meio do povo de Deus, porque ela é que traz o crescimento e também a sustentabilidade da obra de Deus. Quando há desunião, há um impedimento das bênçãos de Deus sobre nossa vida. Quando há uma união, nós vamos ver nas referências logo à frente, que nós somos abençoados. A união traz a bênção de Deus para a nossa vida. E não é para um ou para outros. A união é dever de todo cristão, de todos nós, cultivarmos, preservarmos a união. Por que, irmão? Veja bem, irmãos, tem pessoas que são desprezadas no seu trabalho porque são crentes. Tem pessoas que são desprezadas onde ele passa a maioria do seu tempo porque ele é diferente, porque ele não pratica nenhum vício, porque ele foge dos palavrões, ele foge das chocarrices, das piadas, e muitas vezes esta pessoa, por agir assim, por agir como um verdadeiro cristão, ele começa a sentir ou sofrer um certo desprezo. E quando ele vem para a igreja, que ele vem para o culto, ele está num lugar, o melhor lugar que ele pode estar, vamos assim dizer. Por quê? Porque a igreja é lugar de união. A igreja é lugar de estarmos um estendendo as mãos aos outros. Então, para muitos que sofrem tais desilusão, sofrem tal desprezo na sua vida, até mesmo muitas pessoas, irmãos, que ele é crente, evangélico, mas os próprios que moram junto na sua casa não são. Então ele sofre alguns desprezos, alguns problemas que até mesmo irritam, às vezes até tira a paz, e muitos desses não veem a hora de estar na igreja. Aí você já pensou se essa pessoa vem para a igreja e encontra um ambiente onde não tem uma união? De que valia tem o templo físico como igreja para reunir-se a igreja como nós, como homem, como mulher, como ser humano? Então não teria valia nenhuma. E quando, irmãos, o povo de Israel sai do cativeiro, nós vimos toda a história, que passaram 70 anos no cativeiro do Babilônia. Vocês viram a história de Êxodo narrando, Neemias também vai nos narrar algo a respeito do retorno. E quando eles, egressados do exílio babilônico, muitos judeus pensavam que eles iam para a nossa terra, iriam chegar numa terra que mana leite e mel, iriam chegar numa terra que eles iam ter tudo do bem e do melhor. Porém, eis que eles se depararam com uma terra prestes a devorá-los. A coisa estava feia, estava tudo bagunçado, tudo destruído, e teve que ter homens de liderança de curso para organizar tudo. E um desses foi Neemias. Até ontem, nós conversávamos, o irmão José citou ali para o irmão, dizendo, Neemias não precisava, e realmente, Neemias era o copeiro, o rei estava lá, tranquilo. Por quê? Mas ardia no seu coração a chama, o chamado de Deus, e ele sabia do que Deus requeria dele. Então ele se dispôs a enfrentar oposições, a lutar para reerguer os muros. E veja bem, aqui nós encontramos agora Neemias pegando uma situação que não estava acontecendo com o seu povo e os povos vizinhos.
Porque quando eles chegaram lá, eles já encontraram posições, encontraram problemas também com o povo vizinho. E se isso não bastasse, começou a ter um problema interno entre os próprios judeus. Por quê? Porque como existe hoje, existe a pessoa que tem uma casa própria, mas existe a pessoa que não tem, existe a pessoa que tem um carro, mas isso não tem, existe a pessoa que ganha um salário mínimo, mas existe a pessoa que ganha 5, que ganha 10, então tem poderes aquisitivos diferentes. Estou falando no meio do povo de Deus. E o que acontece? Estava havendo um problema sério ali, porque os mais bem de vida, os mais de posse, mais ricos, estavam ainda se aproveitando ainda mais dos mais pobres, dos mais necessitados, porque faziam empréstimos para eles e cobravam juros abusivos, cobravam juros com usura, conforme diz a Bíblia, e condena esta prática. E o que acontece? Os mais simples, os mais humildes, que era para estar sendo protegido pelos demais, estavam em perigo, estavam sofrendo uma pressão e o problema estava instalado. E por ali cessavam-se as bênçãos de Deus no meio daquele povo por causa da desunião. Aí Neemias vai e enfrenta este problema. Por isso, irmãos, nós temos que orar pelos nossos líderes. Muitas vezes eu já ouvi pastor falar assim: tem gente que fala, se fosse eu resolvia facilmente. Então, coloco meu paletó 30 dias para ver se você resolve. Nós precisamos estar orando. Deus me colocou aqui para liderar um grupo de 100 e poucas pessoas. Mas nós temos um pastor presidente do campo que lidera o campo todo. E tem que ter graça e sabedoria de Deus para administrar tudo isso. Eu tenho um amigo meu que começou a dirigir agora no campo. Ele já dirigiu 15 igrejas. E ele, quando ele se mudou para cá, ele veio congregar com o moço, com Elizabeth. E quando saiu dali, ele foi congregar onde ele está morando. E dentro de poucos meses, ele assumiu a congregação. E ele falou para mim: eu estou abismado com a forma que o nosso pastor trabalha. Ele disse: eu nunca trabalhei. Nas 15 igrejas, em cidades diferentes, eu nunca trabalhei como pastor assim. Ele disse: eu tenho agradecido a Deus pela vida do pastor. E que ele continue assim. Ele disse: por quê? Eu passei para ele a necessidade de uma pessoa da congregação. Ele no outro dia já estava na congregação, me pegou, vamos lá, vamos visitar. Visitou a pessoa, viu tudo o que estava precisando, falou para ele: pode providenciar o alimento, a cesta básica. Tem como? Tem, então pode providenciar. Pega aqui as receitas, separa as receitas do remédio, nós vamos comprar. Se você não tem condições de comprar, nós vamos comprar. Hoje nós vamos te socorrer. Isso cabe ao administrador que está administrando a obra de Deus. Olhar pelos necessitados, olhar por aqueles que precisam, e tem que ter graça e sabedoria de Deus, porque muitos se aproveitam, porque por causa da obrigação da igreja, que é ajudar, que é estender as mãos. Se eu souber de uma necessidade e nada fazer, estou eu pecando, negligenciando. Não posso. Mas se eu souber ouvir até mim e também não procurar saber da veracidade, eu também prestarei conta, porque aquilo pode faltar para aquele que realmente precisa. Aí aqui Neemias vai resolver o problema. Peraí, o que acontece? Não é nem os de fora que estão emprestando, que estão socorrendo, somos nós mesmos, porque até Neemias estava numa posição de poder aquisitivo, mais ou menos, porque dá para entender pela história que ele também estava beneficiando alguns. Mas ele falou: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa aqui, tudo que nós emprestamos, nós vamos sim receber, mas sem juros, principalmente abusivos, e nós não vamos colocar os nossos irmãos em apuros.
Porque a história diz que eles não têm o que cobrar, não têm como pagar, não têm nenhum bem. Eles chegavam a tomar filhos e filhas para trabalhar para eles, para pagar a dívida. E a família ficava sem filho. Então essa situação, irmãos, ela gera um sério problema. E todos na igreja, aproximados uns dos outros, temos que assim ser, próximo um dos outros, deixando as indiferenças de lado. Por quê? Porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e entre judeus, dando um exemplo, tornando uma verdadeira família de Deus. Nós, como membros do corpo de Cristo, nós somos uma família. Abra sua Bíblia comigo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, assunto que nós estamos abordando nos domingos, né? É assunto de escola bíblica dominical. Estamos falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Abra lá no versículo 2. Alguém bom de leitura aí, dentro do 12 até o 19. Efésios 2, a partir do versículo 12 até o 19. E naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha, irmãos, Paulo passa a instrução a respeito de nós tornando-se povo de Deus, tornando-se família de Deus. De forma alguma pode-se haver e alimentar inimizades. Isso é algo que não pode haver, porque isto não é fruto do Espírito, mas obra da carne. Nós não andamos segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito. Então veja bem, devemos nos atentar como está a nossa comunhão uns para com os outros. Temos que tratar algumas coisas, algumas indiferenças, temos que tratar, não podemos alimentar. Alguém já abre para mim Gálatas 3:28. Esta união não se baseia em nacionalidade, não estamos falando de nível social ou cultural, mas estamos, ou seja, todos são um em Cristo. Gálatas 3:28 vai nos confirmar isso. Todos somos um em Cristo. Gálatas 3:28. Quem puder ler. Nisto não há judeus e nem grego, não há servo, nem livre, e não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém. Se tratando da vida em Cristo, ninguém é mais do que ninguém, não importando-se de poder aquisitivo, de idade, de raça social, de posição ministerial, todos somos um em Cristo Jesus. Só Ele é o cabeça, os demais são membros do seu corpo.
E nós temos, irmãos, tudo para alimentar esta união. Por quê? Porque a igreja de Cristo tem o Espírito Santo. E quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona e funciona muito bem. Entretanto, ela se torna uma antessala do céu. A gozo, a alegria, a felicidade, quando há união no meio de um povo, quanto mais tratando do povo de Deus. Quais são as bênçãos decorrentes de uma união? Deixa eu trazer para vocês o que essa lição traz para nós. Os crentes, eles sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes, aquilo que eu comentei com os irmãos, eles vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé, são alvos de crítica, de isolamento, seja no trabalho, na escola, na família. E para eles é uma riqueza estar na igreja. O salmista disse, esse é o texto da lição, desse tema, as causas da desunião devem ser eliminadas. Salmo 133, 1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Segundo ponto, na igreja nós levamos as cargas uns dos outros. Por isso que temos prazer em estarmos entre os irmãos. Temos prazer em ajudar, porque sabemos que precisamos também seremos ajudados, porque somos um em Cristo. Gálatas, continua com a Bíblia aberta em Gálatas. Vamos ler o capítulo 6, versículo 2 e depois o versículo 5. É lógico que existem cargas que cada um tem que levar sozinho, mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora do aperto saber que a igreja pode ajudar. Primeiro, em oração. Segundo, naquilo que estiver em alcance. Gálatas, quem lê para mim o versículo 2? Gálatas 6, capítulo 6, versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Amém? A irmã que queria ler, pode ler o versículo 5 agora. Porque cada qual levará a sua própria carga. Então aí Paulo está dizendo que nós temos que levar a carga uns dos outros, mas que também existem cargas que cada um tem que levar individual. Terceiro ponto, irmãos, a união, ela nos faz fortes. Veja bem o exemplo da Bíblia Sagrada. Uma ovelha sozinha é facilmente ser arrebatada, ser roubada. Mas quando elas estão no rebanho, estão todas juntas, uma se sente protegida pela outra. Aí nós vemos, irmãos, a importância de nós congregarmos, de nós estarmos entre os irmãos, estarmos buscando edificação. Pedro vai fazer referência sobre a pedra, né? Veja bem, uma pedra sozinha ela pode ser levada, jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil de tirá-la. Mas sozinha é fácil ser removido, mas quando ela está agregada ao muro, é mais difícil de ser tirada. Essa referência está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. E quarto, uma igreja que vive união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através desta união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Abra lá João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Pela união o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. É característica dos discípulos de Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, quem encontrou já pode ler. Nisto todos conhecerão que sois meus, se vos amardes uns aos outros. Obrigado. O discípulo de Cristo, ele vive unido e ele ama uns dos outros. Esta união é uma verdadeira força, se tratando da união do povo de Deus. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. Quando o
salmista diz a respeito do óleo que desce, né, sobre a barca e a barca de Arão. Jesus disse: eu dei-lhes glória, que a mim me deste. Eu dei-lhes a glória, que a mim me deste, para que seja um. João 17, 22. Não é para que vós seja diferente, seja mais, não. Para que seja um. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. 1 João, capítulo 5, versículo 7. E o autor do Eclesiastes ele já dizia. Alguém quer abrir lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, para ver o que o autor de Eclesiastes está dizendo lá, no versículo 4, ou seja, no capítulo 4 e no versículo 12. Ele vai falar do palavrão de 3 obras. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompem com facilidade. Olha aí. Está vendo o que a união faz? A união faz força. Traz a diferença. E a união, irmãos, entre os judeus estava ameaçada por causa desta situação que aqui lemos no capítulo 5 de Neemias. E qual que era esta ameaça? Era uma grande injustiça social, financeira, que a vida dos que voltaram da Babilônia estava bem difícil. E como eu disse, muitos eram obrigados a tomar dinheiros emprestados, não só para o sustento, mas também para pagar impostos do governo. Eles tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, de quem tinha poder aquisitivo, os quais cobravam juro alto, até mesmo com usura, quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos, tomando, ou seja, os ricos executavam as dívidas tomando as casas, terras e até filhos, conforme eu já havia dito aqui para os irmãos. Então isso, irmãos, foi uma causa para haver um grande clamor dos judeus, principalmente dos necessitados, clamando a Deus para que isso viesse mudar. E estava ali Neemias como líder para apresentarmos a solução. E como que se explica essa grande injustiça? Primeira coisa, havia uma falta de amor. Quando há falta de amor, a primeira coisa que parece é a desunião entre aqueles que estão tentando ou querendo viver juntos em uma sociedade. E nós estamos falando aqui da igreja, do povo de Deus. Então não havia amor, porque quando há o amor verdadeiro, a Bíblia vai nos dizer que nós devemos suportar uns aos outros como? Em amor. Então vemos que ali tinha uma falta de amor. Por que um casamento entre um homem e uma mulher que são totalmente diferentes, têm pensamentos diferentes, está sempre sendo lapidado? Por que dá certo? Por que vai até o fim? Por causa do amor. O amor suporta. O amor faz ele ser unido, mesmo sendo diferente em alguns pensamentos. Ele é muito diferente nessa situação comigo, que não dá, nós não nos acertamos, mas nos suportamos. Por causa de que em amor, a hora que acabar o amor, não vai haver mais. Por isso que há muitas separações, uma das causas, porque acaba-se o amor, não suporta mais o outro, acabou o amor, não tem como suportar. Todos nós somos diferentes. A minha impressão digital não é igual à sua. Não tem ninguém aqui igual, pode ter parecido em algumas coisas, mas todos, Deus é tão perfeito, irmão, na sua criação, que Ele fez todos diferentes uns dos outros, mas todos têm que ser um. Deus é tremendo.
E o problema é que às vezes nós não compreendemos, irmãos, e não entendemos que temos que viver em amor. Quem peca contra o seu irmão, ele não peca somente contra o seu irmão. A minha sua Bíblia diz, 1 Coríntios, se você quiser ler, 1 Coríntios 8:12. O que diz aí? A respeito de quem peca contra o seu irmão. 1 Coríntios, o que Paulo está dizendo? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Olha aí, quem peca contra o seu irmão também peca contra Cristo. Outra situação que tinha aqui, irmãos, narrado em Neemias 5, era a dureza contra os seus irmãos, a dureza dos mais ricos, né? Era uma expressão de dureza, não estavam dispostos a ajudar, mas estavam até se enriquecendo mais em cima da necessidade dos mais necessitados. Eles não se importavam com o choro, com a miséria. Aí Neemias vem para solucionar o problema. E o que Neemias fez? Primeira coisa, convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou com sua injustiça, perguntando-lhes, Neemias 5:8, pertenciam a nós? Então se calaram e não acharam que responder quando Neemias confronta eles. Então Neemias faz uma proposta conciliadora. Neemias 5, 10 e 11. Deixamos este ganho, restituireis hoje. Neemias incluiu-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Note bem, a juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros. Neemias 5 e 10. A proposta de Neemias ela foi acatada. Aí vem a resposta, né? Neemias 5 e 12. Restituir-lhe-emos, e nada procuremos deles, faremos assim como disse-lhes. Neemias fez com que jurasse diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. Neemias 5 e 13. E a paz voltou a reinar, irmãos, entre os judeus. É aquilo que eu disse alguns minutos atrás. A união, ela traz a bênção de Deus para a nossa vida. Você sabia que existem muitas pessoas